E aí, amigões, tudo certo com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui no canal. Domingo, dia 15, eu tava com um projeto muito legal de fazer um blog e tudo mais. Então eu resolvi pesquisar algumas tecnologias maneiras pra conseguir fazer esse blog mais rapidamente. E aí eu pensei, por que não trazer um vídeo ensinando pra vocês como fazer um blog ou talvez até um portfólio pra você colocar os seus projetos que você fez dentro desse blog. E vai ser super legal porque a gente vai utilizar a linguagem do Go e o framework Hugo com o tema Papermod. Eu vou já explicar melhor pra vocês, mas basicamente é isso. E o tema é super minimalista, do jeito que eu gosto, e quem sabe possa agradar vocês também. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links pra vocês se informarem melhor sobre o assunto. Então vamos lá pro vídeo que eu vou ensinar pra vocês. Então, pessoal, vamos à prática. Aqui é basicamente a página do GitHub do criador do Google Papermod Demo. Inclusive o nome dele é Addict, eu acho que é assim, ou Addictia. Não sei. Então, basicamente, a tela que a gente vai ter é parecida com essa daqui, que inclusive meu site é o jenniferoenig.github.io. Também vou ensinar pra vocês como subir esse site no GitHub de graça, bem tranquilo. Mas, basicamente, esse aqui é o site, a gente vai ter todas as informações de vocês. Não liguem, o meu tem em inglês, mas você pode fazer em português bem tranquilo. Então, ele tem essa opção aqui de você ativar ou desativar o Dark Mode ou o Light Mode. O site, ele tem o About, a página de About, né, explicando quem você é, qual a sua trajetória, suas skills e tudo mais. É muito interessante você fazer essa página caso você queira fazer com que esse site vire um portfólio também. E você também, futuramente, pode colocar os seus projetos aqui, não impede nada disso, tá bom? Todos esses arquivos aqui são feitos em README, como se fosse o .md, sabe? Então você vai poder fazer vários posts, é bem legal. Enfim, aqui tem também a página de Archive. Aí tem aqui o primeiro post que eu fiz, que é o My Digital Space. Aqui tem as tags que você também pode estar criando no seu site, mas também não precisa necessariamente caso você não queira. Mas é interessante caso a pessoa clique na tag e ela vai direto ao post que você adicionou essa tag. E também tem o search, que você pode estar pesquisando aqui os posts. Inclusive, esse tema, ele na verdade tem 3 temas. Você pode usar o Regular Mode, o Home Info ou o Profile Mode, né? O que a gente vai utilizar agora é o Home Info, tá? Ó, esse aqui é o Regular Mode que você pode estar fazendo, que ele fica mais ou menos assim. O que a gente tá fazendo é o Home Info, que é esse aqui, que você também pode colocar as suas informações e tudo mais. E o Profile Mode, que o teu perfil ele fica bem no meio com algumas fotinhas e tudo mais. Eu acho bem legal esse aqui também, mas eu vou continuar aqui no Home Info Mode. Então, sem mais delongas, então vamos pro código. Então vamos lá, galera. A gente desce aqui um pouquinho nesse GitHub, a gente vai ver aqui o install/update. Então a gente vai clicar aqui e vai descer um pouquinho, vai estar escrito Getting Started. Então aqui ele tá dizendo para você baixar o Google Docs, que ele é bem de boa de instalar, ó. Então você instala o Google aqui, tá? E aí que tem o Windows, vem aqui um pouco para baixo. E aí você faz a instalação. Se você estiver utilizando o Windows, então o comando vai ser show com install Hugo Extended. Então, provavelmente você vai ter que instalar o Hugo aí. Mas caso você não consiga instalar o Hugo e tudo mais, tiver algumas dificuldades, eu posso colocar um link aqui também como que instala, tá bom? Mas não, como esse não é o foco que a gente quer aqui, então eu vou deixar um link aqui para vocês ensinando, tá? Então vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Clique em Terminal, em New Terminal. Basicamente aqui no Terminal, lembra da pasta que eu falei pra vocês que eu criei? Então a gente vai entrar nessa pasta em Projetos. Então aqui dentro a gente vai ver se a versão do Hugo tá ok, tá? Então é só você digitar Hugo Version, aqui. E ele vai te retornar, ó, Hugo Version 0.134.2. Perfeito, porque aqui no site ele diz que a gente tem que ter uma versão acima do V0112.4, certo? Então, ok, estamos com a versão bem boa. Vamos dar um clear aqui, só para tirar isso aqui. Perfeito, depois que você viu a versão que você utilizou do Hugo, agora a gente vai criar a nossa pasta com todas as configurações desse tema, tá bom? Então aqui tá escrito, ó, Create a New Hugo Site. Então aqui ele tá dizendo que a gente pode criar o nosso site através dessa linha de código aqui. Como você já instalou o Hugo, então ele vai estar funcionando, tá? Então é Hugo New Site, nome do site e o formato YML. Porque o YML, o YML, desculpa, ele é um arquivo de configuração do seu site, tá? Assim como o .env, que é o .env que a gente conhece nos outros projetos, aqui é o YAML, tá bom? Então aqui a gente vai escrever nesse formatinho aqui. Você pode escrever o My Fresh Website por qualquer nome, pode ser blog, pode ser My Blog, enfim, pode ser o seu nome, não tem problema nenhum. Então aqui ele tá dizendo que o formato vai ser YML, tá?
Então, vamos clicar aqui, ó. Então, ele criou, perfeito. E aqui ele tá dizendo, ó, que o arquivo ele foi criado no diretório users, Jenny, projetos, blog. E aqui ele tá dizendo que é para você instalar o tema. Então, vamos voltar lá no site. Perfeito. Agora a gente vai para o segundo passo, que é instalar o tema dentro dessa nossa pasta, né? Então, a gente vai expandir aqui e vai usar essas duas linhas de comando, tá? Na verdade, são 3, enfim. Então, a gente vai clonar o Hugo Paper Mod dentro da nossa pasta. A gente vai clicar aqui e ele vai inserir uma pasta dentro do nosso projeto com um tema, tá? Então, vamos lá. A gente vem aqui no código. Dentro do projetos, a gente fez o nosso arquivo blog, certo? Então, a gente vai navegar até dentro dele. Eu vou dar um clear aqui, só pra gente, né, não se perder muito. E a gente vai colar o código que a gente acabou de copiar ali no site, tá? Então, perfeito. Ele vai fazer o clone aqui dentro da pasta de tema. Então, vamos abrir aqui já o nosso projeto pra gente ver como é que tá ficando as pastas, tá bom? Então, ó... Opa, esse aqui também. Enfim, aqui vocês podem ver que ele criou várias pastinhas daquele comando que a gente fez. E dentro do Themes, ele colocou o Paper Mod, certo? Então, tá aqui o que a gente acabou de clonar, tá bom? Então, perfeito. E também tá aqui a nossa pasta de configuração, que eu já vou falar sobre ele. Mas, ainda assim, temos ainda 2 linhas de código pra gente colocar. Então, a gente vai navegar dentro do Paper Mod. A gente vai copiar isso aqui, vai colar aqui. Então, a gente está dentro agora dessa pasta do Paper Mod. E a gente vai dar um git pull. Para quem não sabe, a gente vai puxar todas as alterações que tá nesse clone que a gente acabou de fazer. Perfeito. Agora que a gente acabou de fazer isso, eu vou dar um clear aqui pra gente não se perder novamente. Então, o theme Paper Mod tá 100% atualizado aqui no nosso tema, tá bom? Então, agora voltando lá no site para terceiro passo, aqui ele tá dizendo que é pra gente finalizar, dizendo que o tema vai ser o Paper Mod. Me peguei bastante porque aqui dizia config.yml, só que aqui ele te dá o Hugo YAML, tá? Mas isso não muda muita coisa, na verdade, são 2 arquivos diferentes, mas que têm a mesma função, vamos dizer assim. Então, a gente vai continuar utilizando o hugo.yml, tá? Então, a gente vai copiar isso aqui. E dentro desse hugo.yml, ele vai ser o arquivo de configuração do nosso site. O que é isso? A gente vai colocar aqui todas as configurações que o site tem, certo? Então, aqui a gente vai colar esse theme Paper Mod, porque ele vai dizer que esse é o tema. Por que que isso acontece? Porque se eu tirar isso aqui, ó, a gente vai dar aqui um Hugo Server, porque a gente vai querer dar uma olhada como é que fica o nosso site, ó. Se você colocar aqui em cima http://localhost.1313 você vai encontrar mais ou menos esse projeto assim, tá? Então, o arquivo de configuração, ele é para isso, tá, gente? Então, aqui ele tá dizendo aqui, ó, title, My New Hugo Site, My New Hugo Site. Então, a gente vai colocar aqui aula da Jenny, vamos supor assim, tá? Então, ele vai mudar aqui também, instantaneamente, tá? Então, quando você instala esse tema, ele já vem, inclusive, com o Dark e o Light Mode, tá? Então, você não precisa alterar isso. Então, quando você altera no title, ele muda aqui em cima e aqui embaixo também, ó. Tá vendo que tá 2024, copyright, no caso 2024, aula da Jenny, Powered by Hugo e Paper Mod. Então, ele fica desse jeito. Então, aqui você vai estar configurando. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui um nome fictício, vou colocar Vitória. E aqui a gente vai ter o site da Vitória, tá? Então, vamos para as outras configurações. Caso vocês queiram pegar as configurações do meu site parecido, vocês podem vir aqui no meu GitHub, aqui em repositórios, e aqui vai estar escrito jenniferoenig.github.io. Aqui vai ter as minhas configurações reais, então quando vocês vierem aqui em Hugo YML, vai estar todas essas explicações aqui. Então eu vou só copiar e colar e mais ou menos explicar para vocês o que que acontece, tá? Então aqui, ó, em Taxonomies, a gente vai colocar a tag no nosso site, que é aquela página de tags que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então a gente vai colocar essa tagzinha aqui, tá? Então, vamos colocar Taxonomies tag. A gente vai colocar alguns parâmetros também aqui. Você pode estar copiando e colando, tá, gente? Não tem problema nenhum. A gente vai estar colocando, então, esse parâmetro com home info parâmetros. Então, você pode colocar o título como você quiser. Então, você pode ver que quando salvar aqui, lá no site vai estar já escrito, ó, Hello World, I'm Jennifer. No caso, a gente vai fazer o da Vitória, né?
Então, Victoria. Aí, ó. Então, ele vai mudando. Você pode colocar um emoji que você quiser, não tem problema. É importante eu falar também, gente, que precisa sempre estar indentado certinho, tá? Então, por exemplo, social icons tem que estar dentro de parâmetros, então fiquem atentos nisso, tá? Então, agora a gente vai colocar o social icons. Então, dentro do parâmetro, a gente vai colocar o social icons. Vamos dar um espaço aqui, dar um enterzão aqui. E você pode colocar suas redes sociais aqui, ó. Aqui eu coloquei o Social Icons, bota o GitHub, que é o nome da rede social, bota aqui o link, e entre outros também, tá? E aí, quando você entrar aqui, você pode ver que tem todos esses ícones e tudo mais. Gente, todas essas coisas que eu tô explicando pra vocês, tem aqui na documentação, tá? Do nosso PaperMod, tá? Então, se você descer um pouquinho mais pra cá, você pode ver que tem a documentation can be found here. Aí você pode ir aqui na wiki e ele vai estar explicando para vocês como que faz as features /mods. Então você entra aqui e aqui, ó, você, como cria, tipo, layout de artifacts, como que cria, por exemplo, profile mode, search page, enfim, tem muitas coisas, inclusive tem até também coisas pro SEO do Google, né? Para indentação do seu site no Google e tudo mais, e é bem legal, RSS feed também é muito maneiro. Vamos para o que interessa aqui, então. A gente acabou de colocar nas redes sociais, vamos supor que sejam as suas, então você vai alterar aqui, em vez de Jennifer Enig, você vai colocar a sua. Eu vou tirar aqui para vocês colocarem depois. Daí agora a gente volta aqui. E a gente também pode colocar o nosso favicons, acho que é assim que fala, ou favicons, não sei, gente, eu sei que é isso. O que é favicons? É basicamente, tá vendo aqui em cima no meu site tem uma plantinha. Então você pode estar vendo aqui que ela fica aqui, às vezes também quando você vai pra um post meu ela aparece ali também. E fica bem maneiro, fica bem visualmente bonito. E eu vou ensinar pra vocês também a colocar. Mas basicamente você vai colar esse código aqui. E aqui ele tá dizendo que cada imagenzinha tem que ter um tamanho, tá? Então, ó, eu fiz uma imagem, por exemplo, eu peguei aqui plant emote. Você pega aqui, na verdade eu vou pegar aqui as imagens. Você pode pegar qualquer uma aqui que esteja transparente, tá? E aí você faz no Photoshop ou às vezes no Canva também, redimensiona ela para 16x16 ou 32x32, enfim, vai fazendo esses tamanhos, que é o 16x16, 32x32, 16x16 e o Apple Touch, cadê aqui? Apple Touch Size. O Apple Touch Icon, ele é 57,57, então você vai pesquisando assim e vai fazendo os tamanhos das imagens. Quando você acabar, dentro dessa pasta Static, você vai colocar todos essas imagens que você colocou. E também você pode colocar uma imagem e transformá-la em .ico. Como é que faz isso? PNG for .ico. Então, você pode converter a PNG para .ico, tá? Qualquer site online aí consegue fazer essa conversão. Então, como eu já tenho pronto, eu vou só arrastar aqui pro meu código, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho minhas imagenzinhas, meu .ico. Então, eu só vou arrastar aqui pro static. Então, ele vai ficar aqui dentro, tá vendo que ela fica aqui, ó, os tamanhos e tudo mais? Fica bem legal. E aí, dentro dessa pasta, aqui, ele já vai buscar essas imagens. Quer ver? Eu vou dar um reload aqui no nosso. Dá um Ctrl F5, caso... Porque às vezes o cache, ele, né, fica na máquina, enfim. Só dá um Ctrl, segura o Ctrl F5 e ele já vai atualizar. Então aqui, ó, tá aqui a plantinha. Então descendo um pouquinho aqui mais pra baixo, depois a gente colocar o favicons e também o search icons, a gente vai estar aplicando também a lógica do search, né, que é a procura do nosso site. Então ele vai estar procurando pelas keys de title, permalink e summary e content. Então é bem legal porque daí quando a pessoa entrar aqui, ó, em search, ela pode pesquisar o content, enfim, por exemplo, esse post que eu fiz que é o My Digital Space ou About Me, provavelmente nesse About Me tinha o My, então ele procurou pelo content também. Então vamos lá, vamos copiar isso aqui. É interessante você colocar esses comentários para você saber o que é essa função, tá? Então é dentro de parâmetros também, tá? Então aqui, ó, perfeito. Voltando aqui para o código, agora a gente vai fazer o menu. Menu, basicamente, é todo esse rolê aqui, tá? Então, você vai colocar o que você quer. Então, vamos lá. Aqui no meu, a gente vai copiar aqui também. Também dentro de parâmetros. Vou dar um space aqui, perfeito. Tem o about. Vocês podem ver que ele vai para o /about.
Tem um archive, que ele vai pro /archive. Tem um tags, que vai pro tags, enfim, e o search, que vai pro search. O interessante, gente, é você colocar o name, porque o name, ele vai buscar dentro de content o arquivo que você fez. Então, vamos criar aqui, ó, new file, e aí você escreve assim, about.md. Perfeito. Feito isso, agora você vai colocar um arquivo de configuração dentro dele para ele funcionar como uma página, tá? Então, se você vier aqui no seu site de novo, ó, vamos só resetar aqui o server, dá um Ctrl C. E aí, escreve Hugo Server novamente, que ele vai atualizar. Opa, esqueci de salvar aqui. Pronto. Agora apareceu ali. Então, quando você entrar aqui, você pode ver que agora tem o About, porque eu acabei de criar a pasta, mas se você vier em Archive, Tags ou Search, ele não vai ter, porque você não criou ainda o arquivo. Então, eu vou voltar lá pro código. Então, eu criei o About.md. Se você vier aqui no meu GitHub, em Content, e About Code, você pode ver que ele tem um arquivo de configuração. Então, você pode pegar isso aqui, pode colar isso, pode copiar isso aqui bem tranquilamente e volta pro seu código e coloca aqui. Então, esse aqui, entre essas barrinhas, ele é como se fosse uma configuração da tua página, tá? Então, como o meu aqui é o About Me, então a gente vai salvar isso aqui, vai voltar pro nosso site que a gente acabou de criar. E vamos no About Me. Ele criou uma página, tá vendo? Então, aqui embaixo, se você der espaço, você pode escrever como se fosse um arquivo MD, tá? Tipo um README da vida, tá? Então, é bem tranquilo. Você pode botar Introduction, ou enfim, que ele vai aparecer aqui, ó, no About. Se a gente voltar aqui... Opa, deixa eu só dar um Hugo Server, né? Esqueci disso. Hugo Server. A gente vem aqui, ó, localhost 1313. Ó, ele criou o Table of Contents, então ele tem introdução agora, tá? Então, se você escrever aqui embaixo também, tipo, blá, 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 e, enfim, salvar, ele vai aqui, ó, colocar sua introdução, enfim, quando você for fazer mais coisas, como se fosse o meu aqui, ó. Quando você entra aqui, você pode ver que ele tem introdução, tá? Mesma coisa, por exemplo, o meu About. Ele tem várias coisinhas, então, ó, mais skills, enfim, você pode brincar com isso aqui, é bem tranquilo. Agora, voltando aqui, vamos apagar isso aqui. Você pode construir do jeito que você quiser, enfim, colocar o seu About. E algumas imagens também, você fica à vontade, é o seu critério. Então, a gente vai voltar aqui em Content, tá? E a gente vai criar o arquivo... o Archive, né? Aqui no Archive, a gente vai criar aqui dentro de Content um novo arquivo chamado archive.md. Sempre .md no final, tá, gente? Pode entrar aqui no site, não tem problema. Ó, aqui no meu Content, no meu GitHub, você pode vir em Archive, pega o code, copia e cola aqui. Perfeito, já vai estar criado. Então, pra gente evitar cache no servidor, você dá um /d maiúsculo, tá? Que ele vai dar um draft no cache, tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa. Ctrl F5, caso vocês queiram dar. E aqui em Archive, pronto, criamos a página. Não vai aparecer nada porque a gente não fez nenhum post ainda, tá? Mas enfim, vamos nessa. Então, aqui em Search, a gente também vai criar a página. Mesma coisa, gente. Tá vendo que aqui a gente tem um Search? Então, a gente vai criar em Content, New File. E vamos botar search.md. Mesma coisa, você pode vir aqui no meu GitHub e copiar e colar. É bem tranquilo, tá, gente? É a mesma coisa, todos. Tá? Esse é o arquivo de configuração padrão. E aqui você, em Placeholder, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar em português o que você está procurando, né? E salvar, não tem problema nenhum. Quando você voltar aqui no seu site, ele vai estar aqui, ó, o que você está procurando. Aí, tipo, sei lá, o About, enfim, a gente ainda não colocou todas as configurações aqui do Google YML, então vamos em partes, tá? Enfim, a gente fez aqui, então, o About, o Archive, Tags e o Search. Perfeito. Então, aqui a Tags, inclusive, ele já tá até funcionando pro About Me. Então, legal. Agora, voltando aqui para a página inicial, a gente vai retornar aqui para o Google YML. Aqui no meu, a gente vai voltar também. Aqui embaixo, a gente já finalizou, então, o menu. Então, agora a gente vai colocar os outputs para o search. Enfim, depois de colocado isso, vamos de novo dar um Google Server.d e vamos dar um reload aqui. Search já vai estar funcionando. Ó, tipo, my... Ou, não, na verdade eu botei about, né? Então, tipo, about me.
Então, ele já vai vindo pra cá. Fechou! Agora o site seu tá criado, tá funcionando aqui o About, o Archive, Tags e o Search. Agora a gente vai criar o post, né? Então agora a gente vai fazer o comandinho pra criar o nosso primeiro post, tá? Que é igual esse aqui que eu fiz aqui no meu site oficial, que é esse My Digital Space. Se você entrar aqui, ele é um post assim como mostra aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui pro nosso. Perfeito, gente. Então agora a gente vai escrever assim, ó. Aqui dentro de Content, então a gente vai fazer assim, ó. Hugo, New, Content, Posts, barra e o nome do post. Eu gosto de fazer por numeração. Então, tipo assim, por exemplo, my first post.md, tá? Por que que eu coloquei em traços? Porque a gente nunca pode botar em espaço separado, tá? Ele vai chamar o Hugo e vai dizer para criar uma pasta dentro do content que se chama posts. Dentro desse posts vai ter todos os posts que você fez, tá? Então a gente vai criar aqui. Perfeito. Aqui, ó, podem ver que ele criou a pasta posts, que tá aqui, ó, my first post. Inclusive ele vem com uma configuração padrão do post, tá? Então ele vem aqui com o título, né, do post. Então se você vier aqui, ó, o server, você pode ver que agora ele vai adicionar aqui opa, peraí, vamos dar um draft, porque provavelmente tá com cache. Perfeito. Então aqui, ó, se você dar um Ctrl F5, você pode ver que o seu primeiro post apareceu. Só que, opa, tem 000, tem esse ícone bem estranho, né? Você pode mudar aqui, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, você pode tirar o 000 em title e pum. E ele muda. Então, ali no draft também, você pode tirar. Você pode escrever false. Ele vai sair também, tá? Bom, e aqui dentro você pode fazer como se fosse um arquivo MD. Então, tipo, introduction, sabe? Tipo, blá, 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 enfim. Você pode fazer como se fosse um arquivo readme, né? Então, é bem interessante. Vamos supor que você queira colocar também, tipo, emote de planta, igual eu fiz na última vez. Você pode colocar também aqui no title, my first post. E aí fica bem legal. Opa! Fica bem legal porque aparece aqui e tudo mais, é bem maneiro. E aí, tipo assim, tem outras configurações também, caso vocês queiram uma configuração parecida com a minha, você vem aqui em Posts, no meu GitHub, e você pode vir em Code e copiar isso aqui bem tranquilamente, tá? Só não esquece de mudar os nomes e tudo mais. Então aqui, ó, ele vem com a data exata que você criou o post, tá? Então toma muito cuidado com isso. Quando você for copiar aqui, copia até, tipo, sei lá, autor, sabe? Certo, se você quiser colocar no seu GitHub Pages esse projeto, você pode fazer assim como eu, colocar o seu nome de usuário, no caso do GitHub exato, que é o Jennifer Wenig. Aí você usa o seu, no caso, sei lá, Vitória. Vou colocar aqui user.github.io. Vamos supor assim, né? Esse aqui é o seu usuário, tá, gente? Não esquecem isso, por favor. Você pode botar a descrição, não tem problema, deixa público. Pode adicionar o README, mas nesse caso a gente vai adicionar ali no projeto, tá? Então você vai criar o seu repositório aqui, tá bom? Então vamos nessa. Aqui dentro, ele vai dizer pra você dar o push, tudo mais, etc. Mas por enquanto você não vai fazer. E você pode estar copiando essas coisinhas aqui no seu projeto. Ou seja, vamos lá. Eu vou colocar aqui o readme, que a gente não tem a pasta readme. A gente vai dar o git init, né? A gente não precisa adicionar isso agora, tá? A gente não precisa fazer nada disso. A gente vai dar o git branch main. Vai dar o remote. Perfeito. E a gente só vai fazer isso por enquanto, tá? Porque agora a gente vai adicionar uma pasta. A gente vai adicionar uma pasta, um arquivo chamado .git ignore. Aqui dentro, você pode vir aqui no meu arquivo, nos meus projetos. Você vai em git... Opa! A gente vai aqui em git ignore. Você vai copiar isso aqui e vai colar aqui dentro do git ignore. Ele vai ignorar a pasta public, resources e Hugo build, tá? Então você exclui esse Hugo build aqui. E também a gente vai criar um arquivo chamado .gitmodulus. E vai criar um novo arquivo chamado .gitmodulus. E vai colocar aqui dentro, tá? Aqui ele só vai setar o tema e tudo mais para ficar um pouco mais fácil pro workflow, tá? Perfeito, gente. Depois de ter feito isso, a gente vai voltar aqui pro nosso repositório que a gente acabou de criar. A gente vai em Settings,
vai em Pages. E aqui, em vez de Deploy from a Branch, a gente vai colocar GitHub Actions. Que quando a gente for fazer a alteração dos arquivos e tudo mais, ele já vai fazer o deploy automático, tá? Então, eles vão vir aqui pro Actions. Então, quando ele ficar verdinho é porque deu certo, tá? Se ficar vermelho é porque deu alguma coisa errada, mas aí, enfim. Para isso acontecer, para isso funcionar, a gente precisa fazer o arquivo de deploy, tá? Então, a gente volta aqui e aqui ele vai exatamente explicar o que eu acabei de falar, pra gente colocar em GitHub Actions, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, aqui dentro, a gente vai criar um novo arquivo, aqui fora, na verdade, né? .github, exatamente como tá ali, criando. Aí, aqui dentro, a gente vai criar um outro arquivo chamado Workflows. E dentro desse Workflows, a gente vai criar um arquivo chamado hugo.yml. Perfeito. Aqui dentro, a gente vai colocar esse step 6. A gente vai copiar esse código aqui e vai colocar aqui dentro, tá? Pronto, gente. Salvou? Perfeito. É isso que a gente precisava, tá bom? Vamos voltar aqui. E agora sim, a gente vai colocar o git add, mas a gente vai dar o git add ponto, tá? Depois de feito tudo isso. Esquece essa mensagem amarela, não tem problema. Dá um git commit -m add blog, você vai commitar. E aí você vai dar o git push -u origin main. Perfeito. Vamos fazer isso aqui. E agora ele vai dar o push. E a gente pode dar um F5 aqui. E perfeito, ele então já criou aqui os nossos arquivos, tá tudo perfeitinho. E agora a gente vai em Actions. E aqui ele vai estar fazendo o deploy, certo? Assim que acabar esse deploy aqui, der verdinho, a gente já consegue acessar o site. Gente, uma coisa que eu esqueci também, que é super importante, é que quando vocês colocarem o código de vocês no GitHub, é interessante vocês copiarem, por exemplo, o meu site aqui, é esse link aqui, e você colhe aqui, ó, em base URL, assim, e coloque assim, tá? Porque daí ele vai saber que é essa base URL, porque ele vai conseguir trazer os CSS, enfim, e as outras coisas, tá? Quando ele ficar verdinho assim é porque deu tudo certo, tá? Então, você pode estar entrando aqui, ó, Quando você entrar aqui, você vai conseguir ver que deu certo, tá? Mas como eu usei user, obviamente ele não vai funcionar, porque o meu usuário não é esse, o meu usuário é Jennifer Oenig. Então, na hora que você for criar o seu repositório, pelo amor de Deus, coloque o usuário de vocês. Então, se você é, sei lá, Vitória da Silva, então coloca vitoriadasilva.github.io, tá? E é isso, gente. Basicamente, aí o site de vocês vai estar no ar. É bem legal você estar explorando tudo isso aqui. Também tem como você colocar a linguagem, é bem legal, tipo assim, eu quero um site que seja inglês, que seja português, então você pode estar aí explorando toda essa questão. Essa aqui é uma versão perfeita para você fazer aí, com poucos steps. Enfim, você pode fazer em português também, isso vai de você. E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre tô mostrando minha rotina aqui semanalmente e às vezes também compartilho alguns projetos que eu aprendi, ou às vezes alguma coisinha ou outra que talvez possa ajudar vocês. Então, se vocês gostaram, deixa o likezão, que vai me ajudar muito. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!